Boa noite, queridos irmãos. Uma vitória estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em nome do Senhor, né? Para receber um pouco mais dos seus ensinamentos, da sua palavra. E aí, para a abertura do estudo dessa noite, coube aqui, né, do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, o seguinte texto: o bem permanece para sempre. O mal é ignorância, desaparece. O esclarecimento abre os olhos aos cegos. O bem é eterno. Sua ação continua sempre beneficiando a quem o praticou. Ilumina o caminho, abre as oportunidades da vida, traz alegria e felicidade. Dê valor ao bem. Não deixe passar as oportunidades de fazê-lo. Ele gera créditos em seu favor. Todo bem feito a outrem volta a você multiplicado. O interesse anula o bem. Faça-o desinteressadamente, no momento certo, com humildade. Todo bem vem de Deus. O bem se mede pela sua intensidade de amor com que é praticado. Então, assim, né? Assim, a construção e edificação do reino, né, que o nosso amigo Ricardo Cury traz para a gente aí como estudo dessa noite. E, sim, que a espiritualidade superior o ilumine, o ajude, e que nos ajude também para abrir a nossa mente, para que possamos aprender e pôr em prática no mundo lá fora os ensinamentos da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Boa noite. É sempre uma alegria imensa a gente estar aqui reunido nessa casa, que eu tanto gosto. Já vou chamar de minha também. A gente está sempre aqui. E estamos no mês de dezembro. É um mês que está chegando perto, o Natal. E é comum as casas espíritas trabalharem os temas diretamente ligados a Jesus. E esse é um tema que eu amo, que é sobre o reino dos céus, o reino de Deus. E a gente vai ter a oportunidade de ler um pouquinho sobre o livro Vinha de Luz, do nosso querido Emmanuel. Ele traz um capítulo dedicado ao reino, que é esse, edificação do reino. E eu trouxe também algumas passagens, poucas, que falam sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. E a gente vai trabalhar isso também. Espero que vocês estejam de corações abertos, pois o reino de Deus é acessível para todos nós. Não é algo distante, em algum lugar, em algum tempo que nós iremos atingi-lo. Jesus mesmo falou, não é uma questão de lugar, nem de quando, mas o reino de Deus está dentro de nós, ou dentre nós. Onde é que está aquele... Ah, está aqui. Posso passar, gente? Foi. O Emmanuel começa exatamente com essa frase. O reino de Deus está no meio de vós. Essa passagem está em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Tem traduções diferentes para essa passagem, porque Lucas usa uma palavra no grego que serve tanto para dentro quanto para entre. Dentro de ou entre. Entre seria o quê? No meio de nós, né? Em torno de nós. E dentro, está dentro de nós. Jesus, espertamente, fala exatamente nesse termo, para que a gente entenda o quê? Que o reino de Deus está em todos os lugares, inclusive dentro de mim, dentro de você, e em todos os locais que nós possamos percorrer, seja na Terra ou em qualquer outro local, de um mundo como o nosso, ou numa colônia espiritual. Então, o que muda para nós acessarmos o reino? O nosso olhar sobre as coisas. Então, começa daí. Como que nós vemos este planeta aqui? A gente vê hoje muita injustiça, guerras, conflitos, caos, problemas generalizados em todos os campos. Dentro de nós mesmos, na nossa mente, confusa, dúbia, né, complicada, na nossa família, intrigas, problemas, no campo das amizades, no campo social, no campo coletivo. A gente vai encontrando, no centro espírita,
A minha amiga está assoprando ali também, a gente encontra intrigas, problemas. Então, o ser humano, ele está sempre vendo situações conflituosas. É o olhar comum de todos nós. Mas Jesus vai trazendo um outro olhar, quando ele vai dizendo no Sermão da Montanha, vós sois a luz do mundo. E quando ele vai citar lá também as bem-aventuranças, que fala sobre uma felicidade que para nós é incomum de alcançar, mas para ele é o caminho certo. Então Jesus vai nos estimulando a viver uma vida conforme o Espírito, que é a nossa vida essencial. A vida existencial, fazendo uma diferença aqui, entre existir e ser. A vida existencial, ela tem um início, meio e fim. É o que a gente vê acontecendo. As pessoas nascem, crescem e um dia vão cair aí. Mas o que está caindo aí? É o corpo. É a existência que chega ao seu fim. A essência, que é o ser que nós somos, permanece. E esse ser precisa ser investigado melhor. A gente muitas das vezes afirma o corpo como sendo nós mesmos, que é o nosso primeiro equívoco. O corpo é uma veste que nós, por acaso, estamos vestindo aqui. Deus nos deu dessa forma, cada um tem o seu, e a gente tem que cuidar muito bem dele. Mas a nossa natureza é espiritual, e a gente perde as referências do que é isso, ou custa aprender essa coisa, que o espírito vai continuar para além dessa vida. Então, onde está a minha motivação para viver? Está no ter ou no ser? Normalmente a gente está buscando coisas. Título, né? Reconhecimento, pessoas, lugares, propriedades, fortunas. A gente está buscando ter coisas, pois foi assim que nós aprendemos. Você tem que ralar para ter o seu sustento. E está tudo bem até aí. A gente tem que se manter, né? Cuidar da nossa casa, da nossa família, ensinar os nossos filhos, dar boas educações e tal, dar direcionamento. Então a gente precisa de recursos. Até para uma casa espírita funcionar precisa de recursos. Mas não podemos parar por aí. A nossa busca, além disso tudo, quando a gente já consegue equilibrar isso tudo, a gente tem que disponibilizar um tempo para edificar o reino de Deus em nós, em cada um de nós. E Jesus vai falar uma parábola que eu adoro, que é a do festim das bodas. Vocês conhecem essa passagem? É óbvio, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O reino dos céus é semelhante ao quê? A um rei que vai dar uma festa muito grande, umas bodas. E ele vai fazer o quê? Convidar as pessoas para a festa. E ele manda os seus subordinados, os seus servos, para oferecer convite às pessoas. E qual é a resposta que ele tem? Ninguém quer. Ninguém vai à festa, ninguém aceita o convite para o reino dos céus. E Jesus coloca assim, porque eles estão dando prioridade para os seus negócios, para a sua casa e tal, para a sua família. Ele vai colocando uma série de prioridades em que as pessoas refutam o convite. Aí, muitos dos servos, inclusive, foram expulsos, foram agredidos, foram mortos por causa disso. Jesus está se referindo ao quê? Aos profetas da antiguidade, às pessoas que já vieram antes, anunciando a vinda do Messias e do reino de Deus. Aí depois ele vai para onde? Ele manda os servos irem nas encruzilhadas, ou seja, às margens das cidades, nos locais em que as pessoas já não estão mais vivendo aquela vidinha que todo mundo vive. Ou são pessoas que têm muito pouco ou nada, que vivem fora das cidades. Normalmente uma pessoa doente, uma pessoa órfã, uma pessoa abandonada e tal, ela iria para onde? Para as margens da cidade. Ela não tinha acesso às coisas da cidade. Como o templo ou uma sinagoga, você não poderia entrar se você tivesse algum problema físico ou mental. Então, o que Jesus encontrava lá? Os leprosos, os cegos, os coxos, os endemoniados, são as expressões que a gente encontra, não é? Eles estão sempre aonde? Nas estradas, nas encruzilhadas, porque uma cidade naquela época era algo circular, e você tinha saídas para outros caminhos, e você está diante de uma escolha. Qual caminho eu vou seguir? Eu estou de costas para tudo aquilo. Observe o simbolismo disso. Nada daquele mundo lá me interessa mais. Não tenho nada para eu ganhar naquela cidade, nem a perder. A minha vida
eu quero seguir para uma outra direção. Esses aceitam o convite e vão para o festim das bodas, que seria o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que é para a gente largar tudo hoje e virar, ir embora e abandonar a nossa vida? Não. Mas parar de projetar felicidade em coisas, em sensações, em lugares, em objetos, em pessoas, como se isso fosse realmente nos preencher. Quando você percebe que, cara, não é isso que está me nutrindo espiritualmente. Eu não encontro mais a felicidade naquilo que me vendem, que falam que é o bom para mim. Aí você tem uma chance de falar, eu vou buscar algo melhor. Eu vou me aproximar da palavra de Deus. Eu vou seguir o Evangelho, eu vou frequentar uma casa espírita, porque eu já não me basto com o que o mundo tem para me dar lá fora. Que, ok, é mais do mesmo. Parece que a gente está bebendo a água do mar para matar a sede. Você bebe, consome um monte de coisas e não se satisfaz. Você vai trocar o teu celular num novo. Beleza, maravilha, até lançar o outro. Ou ele cair no chão e quebrar. Ou alguém for e levar ele. Aí você vê o quanto você estava o quê? Apegado, preso a um objeto que tem um fim. Como todas as coisas materiais nesse mundo. Você vai tomar uma garrafa de vinho, ela vai chegar ao fim. Aí você quer outra, e outra, e outra. Aí naquele momento que você está bebendo aquela garrafa, você se vê plenamente feliz, até ela acabar. Então, esse efeito vagalume, acende, apaga, não funciona para nós. Não dá mais. Então, quando você vai ler nos evangelhos sobre bem-aventuranças, é uma felicidade inalterável que Jesus nos oferece. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque terão o reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? Né? Aquele que vai atrás, que mendiga as coisas espirituais. Como nós aqui, estamos numa segunda-feira, 8h15 da noite, catando migalhas do Evangelho, aqui dentro. E lá fora, N situações que se ofereceriam nesse momento, que não estão na mesma direção do que a gente está buscando aqui. Então, nós estamos indo atrás do pouco que o mundo tem para nos oferecer, mas que nos basta para edificar o reino dos céus. Então, essa bem-aventurança nos sinaliza o quê? Uma escolha de vida, um estilo de vida, que simplifica muita coisa. A gente não precisa catar coisas para ser feliz, mas compreender aquelas que chegaram para nós, como sendo o quê? Uma dádiva de Deus. Deus dá, Deus tira. A hora que você se vê afortunado, foi graças a Deus. A hora que Ele retirar aquilo, a gente tem que dar conta também da falta, na verdade. Então, saber fazer um bom uso da riqueza é um desafio também. Um bom uso das nossas coisas é um desafio muito grande também. Porque a gente pode se perder nisso e querer mais e mais e mais. E o reino dos céus está bem distante de nós. Então, dito tudo isso, o reino ele está dentro e fora de nós. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Emmanuel, tá, gente? Ele vai fazendo comparativos muito legais. Nem na alegria excessiva, que ensurdece, nem na tristeza demasiada, que deprime. Olha só, é na alegria extrema? É na tristeza infundada? Não. Você vai encontrar nesse texto o quê? Um caminho do meio, que é uma leitura bem budista, né? O caminho do meio é o caminho que você tem que seguir, que não é nem um extremo nem outro. Nem na ternura incondicional, que prejudica, e nem na severidade indiscriminada, que destrói. Nem na cegueira afetiva, que jamais corrige, e nem no rigor, que resseca. Então, a cegueira afetiva é o quê? Você viver na ilusão das paixões, como se aquilo tudo fosse a real felicidade, aquele romantismo máximo, né, que a gente às vezes consegue depositar em cima de alguém e tudo mais. Mas também o rigor em excesso resseca. Então tem o quê? Uma forma de se relacionar com as pessoas. Você não se taca de uma vez, não se joga com tudo, mas também você não fica duro demais. Então ele está tentando moderar o nosso comportamento aqui no mundo, que vai nos dar uma possibilidade de acessar o reino de Deus.
como a gente vai ver mais aqui adiante. Então, nem no absurdo afirmativo, que é dogma, e nem no absurdo negativo, que é vaidade. Não, Deus não existe. Isso é papo furado, isso é coisa, né, de crente. Eu me garanto com a ciência e tal. Isso é o quê? Um absurdo negativo. Vai que ele existe. E eu estou dizendo que não, né? E aí, no final das contas, em que eu acredito? Se ele existe ou não? Também eu falo assim, não, ele existe, ponto final, acabou, sem investigar. Vai cair na fé cega, que a gente já estuda aqui também no Espiritismo. Você vê que o Kardec nos propõe uma fé raciocinada, em que nós possamos entender onde a gente está depositando a nossa fé. Então, os dogmatismos são exagerados, não funcionam assim, mas também o negar a tudo é uma questão de vaidade, de orgulho. Não, isso também não é assim. Então, calma, vamos encontrar um meio termo nisso. Nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, e nem na fé sem as obras, que é a estagnação da alma. Essa discussão de obras e fé a gente encontra onde? Paulo e Tiago. Lembram do livro Paulo e Estevão? A discussão que dá danada? Paulo quer expandir a palavra, o evangelho, para todas as nações. E Tiago está ali preocupado na edificação da obra, de ajudar as pessoas a receber gente, né, que está sofrendo, que está doente e tal. E Paulo quer falar e servir de uma outra maneira. Muito que acontece no centro espírita, observem. A gente tem a assistência de caridade, as pessoas com mais dificuldade, desfavorecidas, de recurso e tal, nós ajudamos. E também nós divulgamos na palavra, como Paulo fazia, os evangelhos e a doutrina espírita, no caso. Então, as duas formas funcionam, mas elas têm que estar casadas. Seria o ideal para toda instituição religiosa cuidar de uma comunidade, de um grupo ou de uma causa, sejam os idosos, sejam os órfãos, as crianças e tal, como a gente faz aqui também, e também, além disso tudo, divulgar os conhecimentos espíritas. Beleza. Porque Paulo e Tiago tiveram uma discussão até áspera nesse ponto, né? Que Tiago foi falar, mostre então a sua fé que eu te mostrarei as minhas obras, pois a sua fé sem obra é morta, né? Então, e aí ele dizia o contrário, mas você não adianta também obrar, fazer as obras e não ter a fé no reino de Deus, na salvação e tal. A salvação vem pela fé, o outro dizia que era pelas obras e tal. Vale a pena vocês investigarem isso lá no livro Paulo e Estevão, não é o tema da nossa palestra de hoje. Bom, nem no movimento sem ideal de elevação, que é cansaço vazio, nem no ideal de elevação sem movimento, que é a ociosidade brilhante. Então imagina só, você está querendo se elevar espiritualmente, que é um desejo legítimo e muito bem válido. Ótimo, a gente pode fazer isso, mas a gente não pode perder o movimento. Que movimento é esse? De agir no mundo. Senão eu vou me recolher numa caverna, vou orar 24 horas por dia, meditar, fazer minhas austeridades e vou compreender todos os ensinamentos só para mim, guardar isso para dentro do meu coração. O que a gente aprende com Jesus? Ele vai à montanha, ele vai para o deserto, ele se isola por 40 dias, 40 noites, em profunda oração e austeridade, jejum e oração. E ele está ali se preparando para voltar para o movimento que ele vai fazer. Na Galileia, na Judéia, em todos os percursos que ele fez, ele divulgava a palavra de Deus, o reino de Deus. Ele ia edificando no coração das pessoas. A gente tem que trazer isso para nós também. Senão é uma erudição. A gente lê nossa biblioteca de livros inteira, decora de salteado o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe de tudo, mas não ajuda em nada. Só guarda para si. Então a ideia é o quê? Eu aprendo as coisas e uma hora eu vou falar sobre elas. Para todos nós é assim.
Nem que seja para as minhas crianças, para as pessoas na minha casa, para os meus amigos, numa casa espírita. O estímulo que nós encontramos aqui no Espiritismo é de também nos encorajarmos a falar sobre as coisas que a gente aprende. Porque não tem diferença de mim para vocês, nenhuma. Né? Eu ainda me sinto desqualificado perto de tantos que tem aqui. Por quê? Mas alguém tem que estar falando, e alguém vai ouvir, e depois alguém vai falar na outra semana, e assim vai. Então é plural o ensinamento. Quando você vai, às vezes, em outras instituições religiosas, você tem uma hierarquia para isso. Não é qualquer um que pega um microfone e vai falar. A gente tem que ter boa vontade, intenção, estudo prévio, se prepara e tal, mas é uma reunião que todos participam. A gente pode aqui discordar de um assunto ou de outro, porque não temos dogmatismos, e a questão ser colocada para todos poderem participar. Isso é legal. A gente vai aprendendo junto. Kardec nos ensinou assim. Então, a gente busca, sim, a nossa elevação espiritual, mas não perde também o caminhar, o esforço, o trabalho, né? O bem, perseverar nas boas obras, de todas as maneiras. Também só ficar se movimentando sem a elevação espiritual, você pode estar divulgando a ignorância, divulgando coisas erradas, falando o que não deve, por aí vai. Bom, nem cabeça excessivamente voltada para o firmamento. O que é a cabeça voltada para o firmamento? Firmamento são as estrelas, o céu. Você só ficar pedindo, Senhor, dai-me graças, ajuda-me, pelo amor de Deus, pede, que é o quê? Voltado para o firmamento, com inteira despreocupação do valioso trabalho na terra. Então, sim, nós oramos a Deus, nós pedimos, agradecemos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de trabalhar aqui na terra, enquanto é tempo. E também não adianta pés definitivamente chumbados ao chão. Ao chão do planeta, com integral esquecimento dos apelos do céu. É como se você vivesse um mundo em que você se garante em tudo. Tudo para mim é possível, eu resolvo tudo, não preciso de Deus para nada. Olha o erro também. A gente precisa de Deus para tudo, mas uma hora vai falar, tá, agora vai lá fazer a prova. É contigo. Eu já te dei os ensinamentos, mas o professor no dia da prova faz o quê? Ele finge que não sabe de nada. Ele fica ali e fala, não, vocês já sabem, já passei o conteúdo. A gente vai lá fazer a prova, quer pedir ajuda do professor, ele fala o quê? Não, se vira aí. Você já sabe o conteúdo. É a mesma coisa Deus conosco. Ele ensina através dos Espíritos para nós, mas ele vai falar, agora é contigo, que a gente vai sair do centro daqui a pouco. 21h acaba, 21h30, a gente está indo para casa e tal. E aí? Aí é conosco. Será que a gente está assimilando as coisas que a gente aprende aqui, pondo em prática lá? Lá é o dever de casa, onde a gente tem que realmente mandar bem, é a prova, né? Então, qual é o meio termo disso tudo? Nunca deixarmos de orar, mas também nunca deixarmos de servir, de trabalhar. As duas coisas caminham juntas. Nem só olhar para o céu e esperar que as coisas caiam de lá para cá, porque não vai cair, e nem também trabalhar aqui sem considerar a vontade de Deus, sem considerar o que Ele espera de nós. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para vocês? Ele tem um propósito para cada um de nós, sem sombra de dúvida. Qual é? A oração ajuda a encontrar. Então, entre orar e trabalhar, nesse ir e vir, Jesus fazia isso o tempo todo. Ele trabalhava durante o dia e à noite ele se recolhia. Ele ia para o Monte das Oliveiras, ele ficava em oração com o Pai, em vigília, ele estava lá. Aí depois, no dia seguinte, ele estava lá no templo de novo, para ensinar o pessoal. Estava nas ruas, na beira do lago de Genezaré. Ele estava sempre trabalhando e orando. Bom, nem exigência a todo instante e nem desculpas sem fim. Olha como a gente se vê muitas das vezes depositando uma exigência tão grande no nosso comportamento que nem exigência a todo instante, ou seja, eu estou rígido demais comigo mesmo,
e acabo me limitando por isso, porque qualquer passo que eu possa dar, eu vou ver um erro em mim mesmo, a exigência comigo mesmo e com os outros, né? O tempo todo sendo duro. E nem também dar desculpas sem fim. Ah, não, eu vou fazer, mas aqui eu não pude, eu esqueci, não, eu tive um outro compromisso e tal. A gente não fica dando desculpas para os nossos erros, mas também não é rígido demais. Tem o quê? Um meio termo, um caminho do meio, nisso tudo que o Emmanuel está dizendo aqui. Então, tudo isso que ele está dizendo até aqui serve para quê, gente? Para, se eu conseguir passar... Ih, acabou a pilha. Espera aí. Aqui? Espera aí. Foi. O reino divino não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. Emmanuel que está dizendo aqui. Então ele deu o quê? Toda a dica para a gente antes, observando claramente o comportamento humano e dizendo como que a gente deve agir de verdade nesse mundão todo que tem por aí. Os extremos não levam a nada. Existe uma maneira de ser. Você vê, Jesus vivia numa terra difícil, numa época dura. Ele era de um povo que estava subordinado ao Império Romano, né? Eles tinham que pagar moedas altas de impostos para Roma. E aí se não pagassem, né? Eles tinham que fazer trabalhos de purificação no templo 3, 4 vezes por ano, em caravanas para lá, que eram onerosas e caras. E eles não tinham moedas para pagar, os animais que iriam para o sacrifício. Então era uma vida difícil. Se você ficasse doente, você não tinha plano de saúde. Se você não tem grana, você iria adoecer e morrer naquela condição. Se você é uma viúva e não tem um filho para cuidar de você, você está fadada à miséria ou à prostituição. Era o que acontecia. Por isso que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Por que Jesus intervém naquele funeral? Porque aquele era o único filho daquela moça que era viúva. Se ele morre, ali, como ele estava morto naquele momento, ela iria ter uma condição de vida muito precária a partir dali. Então Jesus restaura a vida daquele rapaz para dar dignidade àquela moça que iria provavelmente sofrer muito a partir daquele momento. Então era uma vida muito difícil. E Jesus sabia que existia todas essas diferenças. Existia o grande acordo entre os sumos sacerdotes, o corpo farisaico, né? Os saduceus também, que administravam o templo, com o Império Romano, para que tudo aquilo ali pudesse funcionar, desde que houvessem grandes contribuições para Roma. Então, tudo ali tinha muita miséria, muita dificuldade. E mesmo assim, Jesus tinha um projeto maior do que isso tudo, porque não era um projeto para aquele tempo somente, como Judas achou. Por isso que Judas o entrega, porque ele queria uma solução temporal para o que estava acontecendo ali. E Jesus não reage a Pilatos. E vendo tudo aquilo, Judas não aguenta e tira a própria vida, pois ele entregou Jesus ao Sinédrio e Jesus foi julgado por conta disso, da traição de Judas. Então, qual era a ideia de Judas? Era resolver o problema ali. Agora, recebendo 30 moedas de prata, ele entrega o ouro, que é Jesus. Entrega o eterno e compra o finito, o perecível, o que vai acabar. Esse foi o grande erro dele. Ele estava com um projeto para aquele momento, e não o projeto de Jesus, com a cruz e com tudo que veio depois, com o seu reaparecimento. Então, o reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. Judas teve uma atitude extremista? Sem sombra de dúvida. João Batista tinha também? Tinha. Muito austero, muito duro, falava o que vinha na cabeça, jogava na cara de todo mundo que fazia coisa errada e tal. Também, extremos. Você vê, de todos os nascidos de mulher, este é o maior, João Batista, mas será o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus é maior do que ele. O que ele está querendo dizer com isso? João Batista está fora do reino dos céus, por tudo aquilo que ele vinha vivendo.
a maneira como ele conduzia a vida dele. Ele conseguiu muitos seguidores e entregou para Jesus, os seus discípulos. Ele fez esse papel, mas a vida dele custou caro. Como é que João Batista morre? Vocês sabem, decapitado, porque ele estava falando coisas por um imperador romano que talvez fossem inoportunas para o projeto que ele tinha escolhido, que era de dar abertura, né, aplainar os caminhos do Messias. Extremismo. Nos extremos nós perecemos. Então, o próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. Dentro de e entre. Lembra da palavrinha que a gente estudou lá? De duplo sentido? Dentro de nós e entre nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre. Então, o que precisa ser acrescentado para encontrar o reino dos céus? Primeiramente, nada. A gente tem que eliminar uma série de coisas que a gente acrescentou em nós, que nos bota vendas nos olhos. Quando Jesus vai falar de raça, de adúlteros, né, e víboras, até quando estarei convosco? O que quer dizer com isso? Esse adultério que Jesus fala. Que tem coisas acrescentadas ali. Você está num casamento, eu tenho uma esposa, se eu acrescento outra, o quê? Estou acrescentando, adultério, né? Se eu estou botando gasolina no meu carro, tem outro produto lá, o que é aquilo? A gasolina está adulterada. A gente está acrescentando coisas que não deveriam ser acrescentadas. E estou afirmando que estas coisas acrescentadas é o que vão me deixar feliz. Mas o reino dos céus é plenitude. Ele é saciedade. Você está satisfeito, feliz, pleno. Não precisa acrescentar mais nada. É o que Jesus está dizendo sobre o alimento que Ele nos dá. É um alimento que você nunca mais terá fome. É a água que você bebe que nunca mais terá sede. O que é isso? É o Evangelho firmado no nosso coração. Quando a gente vai comer, a gente vai na churrascaria, manda ver, detona tudo, até uma hora que você vai falar o quê? Nossa, estou satisfeito. Não dá mais. Aí vem mais uma rodada. Não quero mais. Já não aguento mais ver comida. Estou satisfeito, A gente chegou o quê? Na plenitude daquele alimento ali. A gente não aguenta mais aquilo. O reino dos céus é a saciedade. A gente não está mais com um ventilador ligado no máximo, querendo mais e mais objetos e coisas no mundo. A gente se basta conosco. E nós buscamos ser feliz nesta mesma simplicidade. Na vida como ela se apresenta para nós. E não uma vida projetada de como eu gostaria que ela fosse. E querendo me eliminar coisas que eu não suporto mais e querer trazer coisas para mim que eu tanto desejo. Nesse labirinto da vida, nós nos perdemos. No labirinto de coisas, de objetos e sensações. Então, a ideia aqui, primeiro, é o quê? Nos esvaziarmos de nós mesmos. Para que o Cristo cresça em cada um de nós. Esse é o nosso trabalho. Então, é simplificar a coisa. Mas o fulano já comprou, o outro não sei o que lá, está na promoção disso, daquilo mais. Eu estou sempre indo mais e mais. A viagem do Réveillon é para tal lugar, que está todo mundo querendo ir para tal lugar, então eu tenho que estar lá também. Senão eu vou perder alguma coisa. O que a gente ganha e o que a gente perde? Fizeram um estudo, né? Eles mediram, né, duas pessoas, a pontuação de felicidade de duas pessoas. Uma que tinha ganhado na loteria, ficou milionário de uma noite para o dia, e uma outra que tinha ficado tetraplégica. Um experimento científico. Eles iam semana a semana medindo o nível de felicidade dessas duas pessoas. Depois de 2 anos, eles perceberam que a curva dos dois era exatamente a mesma. A pessoa que passou pelo acidente e ficou tetraplégica, ela se readaptou à vida. Ela compreendeu como é que funcionava tudo, ela ia, vinha, encontrava os amigos, a família, conseguia fazer algumas coisas e tal. Ela zerou toda aquela tristeza árdua e pesada que ela teve no início. E a pessoa que ganhou na loteria, ela também, diante de toda aquela fortuna, do outro nível
social que ela encontrou, que ela atingiu, também ela chegou num platô de felicidade e se via entediada também. E vibrava na mesma frequência de alegria do que a outra. O que a gente entende disso? Que as experiências nesse mundo aqui, por mais legais ou trágicas que sejam, não é isso que vai resolver a coisa. A quantidade de experiências. Elas nos corrigem. As experiências ruins tendem a nos corrigir o comportamento. E as experiências muito boas viram provas, se a gente não souber colocar de volta os pés no chão. Então, o reino de Deus, como a gente está buscando edificar aqui, ele não vem de acréscimos de coisas e nem de perda de outras coisas. A gente tem que saber viver a vida do ser, que nós todos somos. Então, voltando, a ordem, o esforço, a aplicação aos desígnios do mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Quem estava psicografando isso era o Chico, né? E Emmanuel ditando para ele o livro. O que o Emmanuel tanto recomendava para o Chico no início da sua trajetória? Que ele tivesse disciplina. E depois? Disciplina. Ou seja, se ele não tivesse um trabalho metódico para aquilo, se ele não tivesse a mente dele organizada para aquilo, toda a vida dele dedicada àquilo, talvez a gente não chegaria na quantidade de obras que ele chegou. Até porque o projeto inicial era de 30 livros, 30 obras. E o Chico já ficou espantado. E foram para lá passou de 500 esse bobear. Então, gente, a gente quer edificar o reino de Deus. O que a gente precisa? De disciplina, de perseverança, de esforço, de dedicação. E nunca perder o quê? A aplicação daquilo que Jesus nos ensina o tempo todo. É o nosso manual de instruções, é a receita de bolo. Como que eu vou fazer um bolo? Eu tenho que ter uma receita. Como que eu vou edificar o reino de Deus? Eu tenho que ter um projeto, uma arquitetura para isso. Imagina um edifício sendo edificado, o trabalho que dá, o planejamento, a execução, né? Calculando os erros, os acidentes de percurso que podem acontecer. É a nossa vida. A gente está o tempo todo buscando edificar esse grande edifício sólido, que é o reino de Deus. E Jesus ainda fala nesses termos: se você escuta a palavra de Deus e não a põe em prática, é como se você estivesse edificando uma casa sobre a areia. Não tem fundação. Vai ter tempestade, vendaval, né? e enchente, e a tua casa vai para o espaço. Se você escuta a palavra de Deus e a põe em prática, aplica, você está construindo a casa sobre a rocha. Ela é sólida, ela tem fundação. Vai ter a mesma ventania, a mesma tempestade, a mesma enchente. Vai ter, para todo mundo, mas você está firme, tua casa não vai cair. Então, edificar o reino de Deus, a gente tem que identificar, primeiro, quais são os nossos pilares que estão fragilizados. Quais são os nossos pontos que precisam ser corrigidos? Então, vai passar por um processo de quê? De autoconhecimento. Saber direito. Como é que eu funciono? Qual é o meu ponto fraco? Onde que está o meu calo que dói? Onde estão os meus problemas? Os meus vícios, os meus condicionamentos, os meus apegos, os meus desejos, que só eu sei e não falo para ninguém. Deus sabe. E Ele está fazendo de tudo para você ir lá e remover aquilo de dentro, para que você tenha um campo bem preparado para a edificação do reino de Deus. Sinceramente, o nosso exercício aqui é fazer a limpeza no campo, limpar o campo. A edificação é Ele que dá. Ele que vai dar o trabalho, Ele que vai te desafiar, Ele que vai colocar aquilo que você precisa passar na vida para que o prédio suba. Mas Ele só vai subir se a gente tiver muito bem preparado o nosso terreno. E preparar um terreno não é fácil. Remover as ervas daninhas que estão ali, que já criaram raízes, que já estão mais profundas do que a gente imaginava. Esse processo de autoconhecimento, como a Joana fala, é como um processo de parto. Dói,
né? Você tem uma expectativa do nascimento de uma criança que vai ser o seu grande tesouro na vida, mas o processo é doloroso, é um sacrifício, mas o resultado é esplendoroso. Você nem imagina a dimensão disso. Quando ele vê, você pega o rostinho do seu filho pela primeira vez e segura no colo. É a experiência de reino de Deus. É a mesma experiência. Você vê quando Jesus vai dizer assim, é como aquele homem, né, que viu um tesouro enfiado numa terra, dentro de um campo muito grande. Ele vende tudo que ele tem e compra aquela terra, porque ele sabe que naquela terra tem um grande tesouro. Jesus vai construindo várias passagens sobre o reino. Eu vou colocar algumas para a gente. Então, não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem e nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. A gente fica assim, né? Lembrando do dia de ontem, do que aconteceu, todas as dificuldades que foi. Poxa, o cara passou a mão no meu celular, levou. Quando foi isso? Tem 2 meses já. Mas eu estou aqui ainda com raiva, quero pegar esse cara. E preocupado com o dia do amanhã. O que vai ser o dia do amanhã? A gente nem sabe se a gente vai acordar amanhã. A gente pode acordar morto. O espírita não morre dormindo, acorda morto. A gente já pode acordar morto, do lado de lá, né? E falar, caramba, e agora? Todo aquele meu anseio, aquele meu desejo para o dia do amanhã foi para o espaço. Jesus fala, né? Daquele homem que vai ter uma colheita muito grande e ele vai precisar de celeiros maiores para colocar todos aqueles grãos, para ele nunca mais precisar trabalhar e viver a vida em bel prazer, né? Farto e tal. Aí, insensato que és, louco que és, ainda hoje tomarei a tua alma. Deus fala com ele. Então a gente não sabe o que vem pela frente. O que a gente sabe é o quê? Que hoje é segunda-feira, dia 1º de dezembro, último mês do ano de 2025, e a gente está aqui, encarnado, assistindo uma palestra sobre edificação do reino. O Natal está chegando aí. Então a gente pode começar a intensificar essa prática. Como que eu vou fazer esse processo de edificação do reino? Consulta o seu coração. Vai ver onde está doendo. Vê onde você está sofrendo. O que está pesado demais. Qual é o seu dilema? Qual é o seu problema real? O que está por trás disso tudo? E vai trabalhando questão por questão. Descascando o abacaxi. É difícil, é trabalhoso, mas essa paciência a gente tem que ter. Fugir do problema não adianta. Jogar o abacaxi para o ano que vem não vai dar. E só prometer que vai fazer e não faz também na virada do ano, também não resolve nada. Então o nosso trabalho de edificação do reino é diário. E acontece sempre hoje. Hoje, no dia presente. Que amanhã vai ser o quê? Hoje. Então sempre você vai ter uma oportunidade para isso. Vive e age bem no dia de hoje. Emmanuel, equilibra-te e vencerás. Está aqui. Aí eu vou trazer para vocês algumas passagens. São curtinhas, né? A gente vai lendo e comentando um pouquinho. Essa aqui é do Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Portanto, vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que havereis de comer, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. Jesus está dizendo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, elas não semeiam e nem ceifam, e nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai celeste as alimenta. Nós, não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Côvado era uma unidade de medida na época, né? A gente consegue acrescentar um dia a mais de vida na nossa vida? Não. E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão,
no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Então observa a natureza, a beleza que tem nos pássaros, nas plantas, nas flores e tal, e você vê o cuidado que Deus tem com as vidas mais simples do que as nossas, que é criatura divina, e Deus tem a sua assinatura em cada uma delas, nos lírios dos campos, nos pássaros que cantam. Imagina, né, se Deus veste assim a erva dos campos que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Qual o cuidado que Ele tem conosco? Espíritos num corpo humano como o nosso, tão complexo, tão sofisticado, tão inteligente. É tão inteligente a ponto de a gente poder conversar com Ele. Deus criou um monte de planeta, estrela, sol, tudo, preencheu o universo inteiro e ficou, que chato. Não tem ninguém para conversar comigo, então vou criar o ser humano. Está lá, se você ler Gênesis, na Bíblia, no 6º dia, que é o último dia da criação, à tarde, o ser humano foi posto, foi criado. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente está chegando agora, por último, de toda a criação. Mas é o mais legal, porque a gente pede, Ele nos atende, a gente fica quieto, Ele fala conosco, quando a gente medita, a gente pede orientação. Então, é um Deus que conversa conosco, é um Deus acessível. Jesus se apresenta para a samaritana, no poço de Jacó, lá na Samaria, como Messias. Ele fala, eu sou o Messias, que falo contigo. O que ele quer dizer com isso? Ele estabelece um diálogo conosco. Não é um Deus distante, inacessível, que eu preciso de alguém e outro alguém para conseguir conversar com Ele. Nós diretamente conversamos com o Pai. E o Pai conosco. É direta a conversa, canal aberto. Não precisa nem de Wi-Fi. Você está offline, não pega nada, não tem luz, não tem internet, não tem telefone, mas o canal com Deus vai estar aberto 24 horas por dia. Você está perdido no meio da escuridão, numa floresta, não sabe com quem conversar, para onde falar, se conecta com Deus, pede ajuda, Ele vai ajudar. E daqui a pouco, no dia seguinte, está lá você sendo resgatado. Aí você vai falar, nossa, não é que minhas preces funcionaram? Então Ele está sempre disposto a nos ajudar, Ele cuida muito bem de nós. Então Jesus está também quebrando um estigma de um Deus punitivo, né, austero, mau, que devolve, né, que não tolera o erro. Não. Deus é misericórdia, pura misericórdia e justiça. Então, Ele trabalha com esses dois braços, da justiça e da misericórdia. A misericórdia Ele sempre dá primeiro. Dá. Quando Ele percebe que a gente não está compreendendo nada, que a gente continua rebelde, teimoso e tal, Ele vem com a justiça e resolve. Aí você vai falar, mas que destino cruel, que vida dura que eu tenho e tal, mas é um resultado de uma série de outras escolhas do passado. Então, não vos aflijais, não ficais ansiosos, e nem digais, o que comeremos e o que beberemos, e com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Linda essa fala, né, de Jesus. Você vê que Ele não fala para você buscar como a única busca, mas é em primeiro lugar. Primeiro vem o reino. Eu tenho que também buscar o meu sustento, tá? Fazer a minha parte. Mas quem garante que é o meu marketing que está trazendo meus clientes? Ou se não é a vontade de Deus? Os pacientes que chegam num consultório, vêm da onde? Por que ele caiu ali, se tem tantos outros profissionais igual a você, milhares de tantos outros? Por que ele vai escolher você naquele momento? Então, é Deus alimentando seus passarinhos. Ele dá um jeito de cuidar de cada um de nós. Às vezes através de outras pessoas, uma caridade, né? Ele precisa de homens de boa fé, pessoas de boa vontade, para que os recursos também circulem e cheguem nos lugares que precisam chegar. Então, sim, né? O reino de Deus é a nossa maior e principal busca, edificar o reino. Para isso, preparem o terreno. Preparar o terreno é uma ciência importante. Não vos preocupeis com o dia do amanhã. Igualzinho a Mano falando ali, igualzinho.
O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Cada dia tem o seu mal. Não é assim que a gente aprende? Cuida do dia de hoje. É a grande sabedoria da vida. Como isso reduz a ansiedade, né? Então, aqui em Lucas, capítulo 9, 57 a 62. Mais uma passagem rapidinha. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus já está, nessa altura aqui, no capítulo 9 de Lucas, ele já está numa longa caminhada até Jerusalém. Ele fica na Galileia, do 1 ao 8, ali, pá. Aí daqui a pouco ele tem um longo percurso para a Judéia, em que vão se delinear vários outros capítulos. Então aqui, no 9, ele já está completamente conhecido e reconhecido por todos. E muitos se entusiasmam. Não, vou te seguir, hein? Vou dar o follow, né? Vou seguir você. Hoje em dia a gente ia seguir Jesus só na internet, né? Botar lá para seguir e tal, mas será que a gente ia mesmo estar ali lado a lado, carregando a cruz com ele? Ou a gente só ia seguir online? Bom, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus disse: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que ele está querendo dizer com isso? Seguir a Jesus não é uma vida trivial, uma vida fácil. É uma vida de renúncia, é uma vida de esforço. Muitas das vezes você vai estar tendo que acordar antes do que você queria, dormir até muito tarde, se dedicar, né, tirar seus próprios recursos para dar para o outro, ficar dando passe em lugares que você não gostaria de ir, né, fazendo visitas em hospitais. Como é que é seguir a Jesus nos tempos atuais? É o que nós fazemos aqui, no nosso século, do nosso jeito. Não é uma tarefa simples. Às vezes você vai, como Chico, 4 horas da manhã, sentado, vai começar. Pô, mano, não tem como botar 5h30, 6 para tomar um café. 4 horas da manhã é o horário que a gente combinou. E vai, todo dia da sua vida, 4 horas da manhã, você vai estar sentado psicografando. Duro, né? Muito duro. É uma vida renunciada. Tantas pessoas falam: eu queria tanto ser igual ao Chico, ter a mediunidade do Chico. Você pode até ter a mediunidade do Chico, mas tem que ter a dedicação que ele teve também, o esforço que ele teve. Bom, a outro ele disse: siga-me. Jesus dizendo, imagina, olhando no fundo dos seus olhos, falando assim: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus vai dizer: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Olha a noção de urgência que Jesus está colocando aqui. Porque o homem poderia falar aqui: Senhor, vamos comigo sepultar o meu pai, já que o Senhor é o Senhor da vida, nesse ato, já que você está querendo que eu te siga, você poderia também... Nesse momento, mas ele faz o quê? Uma divisão, uma separação. Vai você para lá, que eu vou aqui fazer o meu ritual de sepultamento do meu pai. A gente não está convidando Jesus para o fim também da matéria. Nessas horas de enterro, de sepultamento, olha o ensinamento para o tempo atual. Quando você vai, né, se despedir de um ente querido, qual é a nossa postura ali diante de um caixão? Orar para Jesus estar presente. Senão, são mortos, enterrando mortos. Mortos espiritualmente falando. Enterrando mortos carnalmente falando. Entendem a diferença? Jesus está querendo também ensinar isso. E também dizer da urgência da proclamação do reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto
para o reino de Deus. Quando a gente inicia o nosso projeto espiritual, como todos nós aqui iniciamos, uns mais tarde, outros mais cedo, não importa o dia e a hora que isso aconteceu, a nossa postura deve mudar diante de todos os imperativos que a vida vai nos colocar. Então, a encarnação é rápida, é muito curta, é pouco tempo que a gente tem de verdade para trabalhar o espírito, por causa dos N compromissos espirituais N compromissos materiais que a gente já assumiu aqui na Terra. Mas trabalhai enquanto é dia, porque um dia a noite vai chegar para cada um de nós. São as palavras que Jesus dá, né? E quando a noite chegar, já não é mais você que vai poder direcionar para onde você vai, nem para onde você vem. Vai ter alguém que vai ter que comandar o seu próprio destino. Ele está se referindo à nossa fase final da vida, a nossa velhice, quando a gente está dependendo de outras pessoas. Enquanto a gente está aqui firme, com saúde, com capacidade, com inteligência, a gente se aplicar mais, se aprofundar ainda mais nos evangelhos, nos textos, na doutrina, em tudo que Kardec nos ensina também, isso está correndo nas nossas veias, sem olharmos para trás. A gente pode até consultar os nossos erros do passado, sim, mas não tornar a repeti-los com persistência. Então, o processo é de muito esforço, de renovação. Renovar talvez seja a palavra mais apropriada aqui. Deixar o homem velho, né, morrer, para que o homem novo nasça em nós, enquanto estamos encarnados aqui. Esse renascer depende muito de nós e da vontade de Deus para conosco. Então, gente, já passando um pouquinho do horário, vale a pena nós iniciarmos, nos estimularmos na edificação do reino de Deus. É um compromisso que a gente pode assumir para a encarnação. É uma mudança de paradigma. Eu vou dedicar minutos do meu dia para isso, ou horas que seja, não importa, mas eu vou dar um espaço para isso na minha vida. Então, leituras edificantes, evangelho no lar, oração, né? Meditação, caridade, ensinamento para os menores, os pequenos, as crianças. Né? Por que não? Por que não? Aí a gente pode estar plantando boas sementes, tanto no nosso coração, como no daqueles que estarão conosco. Foi, gente? Então, muita paz para vocês, uma ótima noite. Tudo de bom, viu? Gente, não é fácil não, né? Escutar tudo isso, repensar na vida, né, seu Luiz? Tentar trazer isso tudo, né, para o nosso dia a dia. E o legal, quando a gente conseguir isso, nós vamos conquistar uma paz muito grande, né? Quando a gente consegue buscar esse ponto de equilíbrio, essa nossa ligação com Deus, isso traz uma paz muito grande, né, ao nosso coração. Então, não temos nada a perder em seguir, pelo contrário, as orientações de Jesus, né? Nós podemos tocar a nossa vida aqui na matéria, trabalhar, buscar o nosso sustento, a nossa luta do dia a dia, mas com Jesus, com o nosso Pai Celestial, fica mais fácil, né? Então, possamos, a cada dia, Deus sempre nos dá uma oportunidade, um dia novo, possamos refletir e começar o dia de uma forma mais firme, animada, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, em todos os momentos da vida. E que alguma coisa, quando chega a nós, tem uma razão muito maior, que um dia nós vamos entender, né? Então, gratidão a esse Pai que nos deu a vida e que nós possamos manter um contato com Ele sistematicamente, automaticamente, em todos os momentos da nossa vida. Isso é que vai dar a nossa força, a nossa coragem para superarmos as nossas dificuldades e estarmos abertos à luz, né? Nós queremos um dia ser um ser iluminado e precisamos então abrir as portas do nosso coração, da nossa mente, né? Para estarmos em contato com o nosso Pai, com Jesus,
os nossos amigos espirituais. Então, vamos fazer esse exercício agora, no momento de oração. Todos nós vamos abrir a nossa mente, vamos fazer um contato especial com Deus, que está à nossa disposição. E nós precisamos desse carinho, porque sozinho fica difícil. Nós precisamos reconhecer em nós tantas coisas que precisamos mudar. E com Jesus, com os nossos amigos espirituais ao nosso lado, vai ficar mais fácil. Então vamos orar, meus irmãos. A oração estabelece uma ligação muito especial com os nossos amigos espirituais superiores, que estão à nossa disposição para nos ajudar. Nós temos a consciência que estamos aqui de passagem, nós temos vários familiares que cumpriram a sua missão na Terra e hoje estão em alguma dimensão no plano espiritual. Então, aquele amor que nós temos por essas pessoas não perdeu, não se perdeu com o tempo, com a morte física, pelo contrário, esse amor cresce, né? Esse amor estabelece uma ligação de coração a coração. É para aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele avô, aquele marido, aquele filho. A nossa família espiritual é imensa. E nós queremos homenagear todos eles, né? Com muito carinho. Especialmente para a nossa irmã Terezinha de Medeiros Braga. 6 anos que ela retornou ao plano espiritual, uma grande amiga aqui também da casa, que ela receba o nosso carinho, a nossa saudade. O nosso irmão Moacir Dardana, ele desencarnou semana passada, que ele seja muito bem recebido no plano espiritual, com muita paz e harmonia. E também para nossa irmã Maria da Glória Nunes Borges, vizinha aqui do lado, que desencarnou, já com bastante idade, que ela seja muito bem recebida no plano espiritual. Então vamos elevar o pensamento a Deus para pedir pelas nossas companhias espirituais, pelos irmãos que estão aqui desencarnados, participando desse trabalho, que também sejam abençoados. Há tantos irmãos que estão por aí, retornando ao plano espiritual, precisando de ajuda, de carinho. Então a oração vai para todos esses corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, para todos os nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, que eles recebam o nosso abraço através dessa prece. A nossa torcida para que eles, no plano espiritual, se conscientize da realidade e procurem estudar a mensagem de Jesus, o Evangelho dele, para que eles estejam cada vez melhores no plano espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. E continuando nessa energia, esse conhecimento que a doutrina nos traz, né, de uma forma muito clara, Kardec nos coloca de uma forma muito tranquila essa questão de Deus na nossa vida, né? E isso nos ajuda a caminhar melhor na Terra, entendendo especialmente essa misericórdia de Deus, o quanto Deus trabalha para o nosso sucesso. A nossa encarnação tem que dar certo e vai dar, né? Nós estamos aqui na Terra para evoluir, para passar por experiências, às vezes delicadas, mas é para o nosso crescimento espiritual.
porque Deus nos ama muito e nós precisamos nos conscientizar disso. E nesse momento, quando nós estamos estabelecendo essa conexão automática com nosso Pai, nós crescemos na luz, nós deixamos a nossa luz brilhar e passamos a irradiar coisas positivas. E cada um de nós aqui presente, dos dois lados da vida, podemos fazer uma energia, uma produção energética tão linda, tão poderosa, que nós ousamos a dividir isso para a nossa comunidade, especialmente para os nossos lares, nosso ambiente de trabalho, porque esse é o alimento que nós viemos buscar aqui. Que esse alimento, que essa irradiação atômica, energética, vibracional, chegue nas nossas casas e faça uma limpeza espiritual no nosso lar. Muitas das vezes, por dificuldades no dia a dia, nós não preservamos o ambiente espiritual da nossa casa. E quando chegamos aqui no centro, refletimos, nós pedimos de coração que a nossa casa seja energizada desse amor do Cristo, desse amor de Deus, limpando todo o miasma, toda a negatividade e deixando a luz brilhar dentro da nossa casa para que haja mais paz, harmonia, diálogo, respeito, àqueles que vivem conosco. Obrigado, Senhor, por esse momento de irradiação, que ela se espalhe em direção a todos os endereços da caixinha de irradiação, se espalhe na nossa comunidade, no nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida. Parte uma luzinha daqui, do Centro Espírita Deus Luz e Verdade, em direção ao universo. Que assim seja. Graças a Deus. E nós precisamos de saúde, não é verdade? Saúde física, saúde mental, espiritual, física, tudo junto. Nós precisamos de equilíbrio. E quando estudamos o Evangelho de Jesus, nós estamos enchendo o nosso organismo de referência para o nosso equilíbrio, para mantermos a paz, a harmonia. Então, trabalho de saúde, O Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós temos na nossa doutrina, é uma grande prescrição, de saúde. Por isso, precisamos ler bastante o Evangelho e acalmar as nossas dores, as nossas dificuldades, e adquirirmos posturas mais positivas em relação aos desafios que sofremos na Terra. Então, nesse momento, nós queremos pedir com muito carinho para o irmão Leonardo Vitalina de Santana. Ele está no Hospital Souza Guiar, leito 3, ele está passando por um momento delicado. Eu peço a espiritualidade, Urubatão, toma conta do nosso irmãozinho. E também para o nosso irmão Valdir Tavares, na rua Cruz de Souza, 234, e a filha dele, Gisele, pede muito por esse pai, que Deus o abençoe. Todos os endereços, nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Pessoas que estão aqui ligadas a gente pelo pensamento, pelo coração. Nesse momento, aqueles que estão em casa também assistindo pela internet, não importa o horário, sintam essa energia superior chegar junto a cada um desses irmãos. Pedimos a Bezerra de Menezes que nos ajude, especialmente na nossa saúde mental, que é a mais séria. Nos dê força, equilíbrio, serenidade em todas as horas da nossa vida. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré,
e as multidões ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Jesus, nós te pedimos esse carinho para a nossa alma, para tantos irmãos desencarnados que estão aqui presentes, precisando dessa força. Nos ajude a encontrar sempre o caminho melhor, nos proteja, nos afaste das más tentações e nos ajude a encontrar o caminho sempre do bem, do amor. Nós temos esse compromisso com Deus de edificar a nossa vida de uma forma mais positiva. É delicado, é trabalhoso, mas é possível, por isso estamos aqui encarnados. Então, é agradecer a Deus todas as horas, por tudo, e pedir força para seguir em frente. Que todos os nomes da nossa caixinha de visita médica sejam atendidos, todos os irmãos que estão pela rua, nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, recebam a humilde luz aqui do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. E que nós possamos encerrar a nossa sessão, a segunda parte, um pouco mais leve, um pouco mais consciente do nosso papel aqui na Terra, um pouco mais próximo de Deus. É uma questão de escolha. E hoje nós escolhemos estarmos aqui escutando tudo isso que o nosso irmão Ricardo falou e que isso possa penetrar devagar em nossos corações. Que Deus abençoe a todos os nossos familiares, amigos, irmãos que estão em casa nesse momento assistindo pela internet. Que Deus abençoe a todos vocês. E convidamos os irmãos para a última parte, que é o momento do passe. Primeiro serão chamados os pais das crianças que estão lá em cima, depois a gente segue a ordem, né? Lembrando a todos da nossa sessão de quinta-feira, às 15h. E lembrando que a última sessão do ano, salvo engano, é no dia 15, né? Dia 15, numa segunda-feira, a gente tem um encerramento, tá? E na quarta-feira a gente vai fazer a nossa confraternização, né? Aberta ao pessoal da assistência também. Gente, uma boa noite. Não esqueçam de ler o Evangelho, de fazer o culto do Evangelho lá, ok? Vamos então, que Deus abençoe e retorne de cada um de vocês aos seus lares. Graças a Deus.